Sistema genital masculino ou sistema reprodutor masculino. Ele é formado por uma série de órgãos e estruturas cuja principal função é fornecer meios para a fecundação. É um sistema organizado que atua sob a coordenação síncrona de diferentes estruturas que juntas estão envolvidas na gametogênese e no comportamento sexual. Ele é responsável pela síntese de testosterona e ele se divide em órgãos sexuais internos e externos. O sistema reprodutor masculino é dividido em 10 partes, sendo elas os testículos, o epidídimo, o ducto deferente, as glândulas seminais, os ductos ejaculatórios, a próstata, as glândulas bulbouretrais, a uretra, o pênis e o escroto. Anatomia dos testículos. Os testículos são glândulas sexuais masculinas que produzem espermatozoides e hormônios masculinos como a testosterona. Ele fica suspenso no escroto, seguras pelos funículos espermáticos e geralmente o testículo esquerdo é mais baixo que o direito. Testículos. Cada testículo é envolvido por uma grossa cápsula de tecido conjuntivo denso, a túnica albuginea, que é ligada à camada vascular chamada de túnica vasculosa, que forma a túnica vascular dos testículos. A túnica albuginea é espessada na superfície dorsal dos testículos para formar o mediastino testicular, do qual partem septos fibrosos. Estes penetram no testículo e o dividem aproximadamente em 250 compartimentos piramidais, chamados de lóbulos testiculares. Estes septos são incompletos e frequentemente há intercomunicação entre os lóbulos. Cada lóbulo é ocupado por 1 a 4 túbulos seminíferos envolvidos por tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e células intersticiais, também denominadas células de Leydig, responsáveis pela síntese de testosterona, hormônio muito importante para a espermatogênese. Os túbulos seminíferos são formados por uma parede formada por um epitélio germinativo, também denominada de epitélio seminífero, e é o local onde se produzem as células reprodutoras masculinas, os espermatozoides. O epitélio germinativo é envolvido por uma lâmina basal e uma bainha de tecido conjuntivo, que por sua vez é formada por fibroblastos e uma camada interna aderida à lâmina basal por células mioide. Também encontra-se a célula de Sertoli, que tem como função a proteção e nutrição das células espermatogenéticas. Anatomia do epidídimo. O epidídimo são 2 tubos que conectam os testículos ao canal deferente. Sua estrutura é alongada e está localizado na bolsa escrotal, e é dividido em cabeça, corpo e cauda. Epidídimo, anatomicamente ele é dividido em cabeça, corpo e cauda, é um componente essencial. A cabeça é composta pela junção de ductos deferentes. Corpo e cauda é onde fica armazenado o espermatozoide por um curto período. A cabeça é formada por túbulos eferentes, epitélios e pseudoestratificado, com células basais, cilíndricas e ciliadas. Corpo e cauda é formado pelo ducto epididimário e é revestido por epitélio pseudoestratificado, com células basais, circuncidado por um tecido conjuntivo frouxo, mantendo as células musculares lisas em arranjos circular. Anatomia do ducto deferente. O ducto deferente é a continuação do epidídimo. É a porção final onde são liberados os espermatozoides maduros e tem como principal componente o folículo espermático. Canal deferente. Há um revestimento de epitélio pseudoestratificado cilíndrico com esterocílios e tem a função de transportar espermatozoides. A túnica muscular é bem desenvolvida e organizada em 3 direções: longitudinal interna, circular média, longitudinal externa. A túnica adventícia é um tecido conjuntivo frouxo com vasos e nervos. Vesícula seminal. São 2 glândulas localizadas um pouco acima da próstata, entre o fundo da bexiga e o reto, responsáveis por secretar um líquido alcalino, espesso com frutose e um agente coagulante que se mistura aos espermatozoides no seu trajeto para os ductos ejaculatórios e a uretra. A vesícula seminal é composta pela túnica mucosa, a túnica muscular e a túnica adventícia. A túnica mucosa é pregueada, ramificada e anastomosada, e é revestida por epitélio pseudoestratificado. A túnica muscular é circular externa e longitudinal externa. A túnica adventícia é um tecido conjuntivo rico em fibras elásticas e com vasos de pequeno calibre. Ductos ejaculatórios. São ductos curtos e têm paredes delgadas. Eles se originam no colo da bexiga e atravessam a parte posterior da próstata. Glândulas bulbouretrais, também são chamadas de Cowper. Elas têm o tamanho de uma ervilha e são exócrinas, ou seja, liberam uma secreção mucosa na uretra durante a excitação sexual como forma de limpar e lubrificar a uretra, por onde os espermatozoides passam. Uretra. Conduz a urina no ósseo interno da uretra, da bexiga urinária até o ósseo externo da uretra. Ela também é a via de saída do sêmen durante a ejaculação, além de ser dividida em 4 partes: intramural, prostática, membranácea e esponjosa. Pênis. É responsável pela cópula, é atravessado pela uretra, fornece via de saída comum para a urina e para o sêmen. É formado por 3 corpos cilíndricos de tecido erétil, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. O pênis é um órgão cilíndrico externo que possui 2 tipos de tecido, cavernoso e esponjoso. Através do pênis são eliminadas a urina, função escritora, e o sêmen, função reprodutora. O tecido esponjoso envolve a uretra e os protege com tecido cavernoso ciente de sangue.
fazendo com que o pênis fique em seu estado de ereção, geralmente levando à ejaculação, processo de expulsão do sêmen. Externamente, revestimento por pele, epidélio e ederme, túnica e albugínea, tecido conjuntivo de testa, base dorsais, corpos cavernosos do pênis, arteriais cavernosos em postos travessais, corpo esponjoso do pênis, contém a uretra esponjosa. Tecido eretil, basicamente composto por tecido conjuntivo e células musculares, lisa, tecido envolve o espaço ou lacuna de vaso sanguíneo, dilatando revestido por epitélio plano e endotélio. Escroto. Armazena e protege os testículos. Ele possui músculos que controlam a temperatura dos testículos. A próstata é onde se produz e armazena o líquido prostático. É um conjunto de 30 a 50 túbulos alveolares, ramificados e revestido por epitélio cúbico, simples ou pseudoestratificado colunar, além de ter um tecido conjuntivo denso e frouxo com a presença de plexo venoso prostático. Fisiologia do sistema reprodutor masculino. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos localizados dentro dos testículos e é dividida em 3 etapas, onde observamos nessa primeira etapa a multiplicação, depois o crescimento e na última etapa a maturação dos espermatozoides. Na fase de multiplicação, as células geminativas primordiais diploides, 2N, sofrem de diferenciação e se tornam espermatogônias que se multiplicam por mitose. Esse processo de diferenciação ocorre a partir da puberdade, com o amadurecimento hormonal, e pode se prolongar até a fim da vida do homem. Na fase de crescimento, as espermatogônias aumentam de tamanho e passam a ser chamadas de espermatócitos primários, ainda diploides, e iniciam a meiose. Enquanto a meiose primeira é reducional, e cada espermatócito primário forma 2 espermatócitos secundários, a meiose 2 é reequacional, e a partir de 2 espermatócitos secundários, formam-se 4 espermátides. Já na fase de maturação, as espermátides passam pelo processo de diferenciação e viram espermatozoides, e é onde também perde grande parte do citoplasma, fazendo com que a espermátide se alongue, com que o núcleo da célula migre para a porção externa, formando a cabeça junto com o acrossomo, tendo esse papel fundamental na fecundação, pois ele secretará as substâncias essenciais para a penetração no ovócito. A fisiologia do sistema genital masculino inicia-se no escroto, estrutura de pele solta e tela subcutânea subjacente. Sua localização fora da cavidade pélvica é devido à temperatura ideal para a espermatogênese, que é em média 33 a 34 graus. Dentro dele, encontraremos os testículos, gônadas masculinas, dividido em lóbulos e túbulos seminíferos, com 3 tipos de células: células germinativas, células de Sertoli e células intersticiais de Leydig. Acima dos testículos, encontramos o epidídimo, que realiza a maturação dos espermatozoides, processo no qual o espermatozoide adquire motilidade e capacidade de fertilizar um óvulo e os armazena até o momento da ejaculação. A pressão produzida pelo líquido, que é secretado pelas células sustentaculares, empurra os espermatozoides e o líquido ao longo do lúmen dos túbulos seminíferos até se esvaziarem no ducto do epidídimo. No ducto deferente, os espermatozoides são transportados durante a excitação sexual do epidídimo em direção à uretra por contrações peristálticas do seu revestimento muscular. As glândulas ou vesículas seminais produzem uma parte do sêmen, a frutose, que nutre os espermatozoides no esperma, e um líquido seminal que neutraliza o meio ácido da uretra e do sistema genital feminino. A próstata produz bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez da vagina, e hormônios prostaglandinas, que induzem a contrações uterinas, sugando o espermatozoide. A uretra é o ducto terminal que serve como uma passagem tanto para o sêmen quanto para a urina. As glândulas bulborretais produzem lubrificante que protege os espermatozoides que passam ao neutralizar os ácidos da urina na uretra. O sêmen ou esperma é a soma de 4 secreções: espermatozoide dos testículos, frutose das glândulas seminais, bicarbonato de sódio da próstata e lubrificante das glândulas bulborretais. O pênis contém a uretra e é uma passagem para a ejaculação do sêmen e a excreção de urina. Ele é formado por 3 vasos sanguíneos modificados, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Após a estimulação sexual, fibras parasimpáticas da porção sacral da medula espinal iniciam e mantêm uma ereção, o alargamento e o enrijecimento do pênis. Essa ereção é o resultado do fluxo sanguíneo aumentado e da dilatação dos seios sanguíneos. Finalizando, a glande peniana é a extremidade distal composta por corpo esponjoso. Recobrindo a glande de um pênis não circuncidado, encontramos também o prepúcio do pênis. Para o processo hormonal e equilíbrio da testosterona, o hipotálamo irá atuar como regulador no funcionamento da hipófise, através da liberação do GnRH, onde esse irá atuar estimulando e liberando o feedback positivo. Assim, a adenohipófise começará a trabalhar liberando o LH e o FSH. Esses hormônios serão transportados através dos vasos sanguíneos e, quando eles chegarem aos testículos, o LH passará a atuar nas células de Leydig, onde é produzido a testosterona, e, por sua vez, o FSH estimulará as células de Sertoli. E, através dessas ações, se desencadeará o processo de espermatogênese. E para que isso tudo ocorra bem, os hormônios FSH, LH e a testosterona deverão atuar juntas para a produção dos gametas. E em face a grandes concentrações de testosterona, e também para existir um equilíbrio hormonal, deverá ocorrer um processo de feedback negativo.
Sendo assim, a testosterona é o principal mecanismo de controle, pois, quando há altas concentrações de testosterona, ela irá atuar inibindo a ação do hipotálamo a produzir o gene RH, e assim provocando uma redução tanto de LH quanto de FSH.